Olá! Vídeo novo na segunda-feira, por essa vocês não esperavam. Quer dizer, alguns esperavam porque eu avisei que ia sair lá no Instagram, né? Mas vamos lá, hoje eu tô aqui rapidinho para fazer duas coisas. Primeiramente, dois convites para leituras conjuntas e depois a gente faz uma comparação entre edições, porque eu sei que vocês gostam disso, né? Então já já a gente conversa sobre essa comparação. E caso você esteja aqui neste vídeo só para ver a comparação, aqui na minutagem que tá na descrição do vídeo, eu vou deixar certinho o minuto a partir do qual eu começo a fazer a comparação, ok? Mas seguinte, no clubinho no mês de setembro teremos duas leituras conjuntas rolando ao mesmo tempo. Sim, e antes que vocês venham me xingar aí, foi a galera do clubinho mesmo que pediu, tá? Porque inicialmente a gente só leria Incidente Antares, de Érico Veríssimo, só que muita gente pediu para que eu colocasse, para que eu desse um jeito de colocar também A Senhora ou A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. E aí eu, muito boazinha que sou, falei, ok, vamos colocar então. E aí lemos os dois simultaneamente. Então aqui no Érico Veríssimo a gente tem basicamente uma sátira política com uma alegoria do Brasil. Este livro aqui saiu em plena ditadura militar e eu já ouvi muita gente falando coisas do tipo, meu, como é que esse livro conseguiu passar pela censura? Porque aqui o Veríssimo fala bastante de tortura, de corrupção, etc. Bom, pelo menos é o que eu ouvi falar por aí, afinal de contas não li o livro ainda, mas tô doida pra ler isso aqui, porque eu acabei de finalizar a leitura de O Tempo e o Vento. Ai, Jesus. Em breve a gente conversa sobre a saga inteira aqui no canal, aliás. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, preciso ler outra coisa do Veríssimo. E felizmente a Paloma, lá de janeiro, que montou a lista de leituras conjuntas do Clubinho, já havia previsto isso. Então já deixou preparado Incidente Antares para setembro. E, sério, não foram duas nem três, foram mais pessoas que vieram me falar que preferem Incidente Antares a O Tempo e o Vento. Assim, honestamente, acho muito difícil algo ser melhor que O Tempo e o Vento, porque O Tempo e o Vento é um negócio monumental, mas isso definitivamente não me impede de ter expectativas muito boas para Incidente Antares. Muito curiosa, aliás, Denise, um beijo pra você, foi a Denise que me deu este livro aqui, e olha o que ela disse. Claro que Érico Veríssimo é obrigatório, esse é o meu segundo favorito dele. Não vejo a hora de você conhecê-lo, sem pressão, sem pressão. Bom, a pressão da Denise funcionou, porque, bom, eu li O Tempo e o Vento, e agora vamos ler Incidente em Antares. Muito ansiosa para ler isso aqui, então fica o convite para a leitura conjunta número 1. E a leitura conjunta número 2 será de A Senhora ou A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë, que, na minha opinião, é a irmã mais injustiçada das Brontës. Porque eu sei que muito se fala aí de Jane Eyre, né? O pessoal cai de amores por Jane Eyre. E não me levem a mal aí, fãs de Jane Eyre, fãs da Charlotte, mas eu acho aquele livro bem problemático em certos aspectos. Quero muito reler, inclusive, ele está bem aqui, ó, pra gente conversar sobre isso aqui no canal, mas, enfim, fica mais pra frente, porque agora a gente vai cuidar de Anne Brontë. E aí acaba que muita gente fala de Jane Eyre, de O Morro dos Ventos Uivantes, e eu vejo não tanta gente assim dando atenção a Anne Brontë, e na minha opinião, este livro aqui é bem melhor que Jane Eyre. Não considero melhor que O Morro dos Ventos Uivantes, porque aí realmente maravilhoso, mas isso aqui tem um lugar muito especial no meu coração e vai ser uma releitura. Aqui a gente tem basicamente a história de uma mulher que vive um relacionamento abusivo em plena era vitoriana e que, em plena era vitoriana, resolve sair desse relacionamento. Sério, livro interessantíssimo. Só o prefácio desse livro aqui, eu já vou ler um trechinho dele pra vocês, aliás. Então serão esses dois livros que a gente vai ler em setembro. Você pode dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque vai ter um link para uma pasta no Google Drive. E aí naquela pasta vocês encontram os cronogramas da leitura conjunta. Eu sei que deve ter gente assustada aí, tipo, meu Deus do céu, mas os dois livros são grossinhos. Gente, a leitura dos dois parece ser muito fluida. Eu digo parece porque a de A Senhora de Wildfell Hall, eu tenho certeza que é porque eu já li este livro, mas a escrita do Veríssimo também é muito, muito fluida, muito gostosa de ler, e pelo que eu vi aqui, este livro é cheio de diálogos, ou seja, acaba sendo uma leitura muito mais rápida. Tem pouco texto, assim, corrido mesmo, sabe, de descrições, etc. Pelo que eu olhei aqui, a maioria é diálogo mesmo, então tem tudo para ser uma leitura que flui bem rapidinho também. E eu acredito que o cronograma ficou tranquilo. Deem uma olhada aí nos PDFs, a gente começa primeiro com Incidente Antares, para depois entrar com A Senhora de Wildfell Hall, mas tem um dia em que a gente lê um e não lê o outro. Deem uma olhada no cronograma aí e decidam se vocês querem participar. E
qualquer coisa, vocês podem participar de uma leitura conjunta só, ok? Vocês podem escolher participar só da de Incidente Antares ou só da de A Senhora de Wildfell Hall. Teremos grupo no Telegram para as duas leituras, um grupo apartado, tem as regras bonitinho lá para que a gente não pegue spoiler. E para participar, basta ser assinante do meu Clube do Livro, o Clubinho, tanto o Plano Tolstói como o Plano Dostoiévski. O Plano Dostoiévski dá somente acesso à leitura conjunta, no caso, às leituras conjuntas, então você não precisa pagar duas vezes se você quiser participar das duas, uma mensalidade já equivale à participação nas duas leituras conjuntas. E o Plano Tolstói, além do acesso à leitura conjunta, dá acesso a material extra que tem lá. Então, resenhas exclusivas, alguns vídeos, como, por exemplo, eu mostrando como eu me organizo pra vida, como eu organizo meu caderno de leituras, eu mostro o caderno de leituras também pra vocês. Tem vlogs, tanto vlogs normais como vlogs de leitura. Tem também o tour que tá rolando pela estante, onde eu pego cada prateleira da minha estante, mostro o livro por dentro, em detalhes, cada um, falo da minha experiência de leitura ou não com cada um deles. Enfim, tá ficando um tour bem completão. O pessoal tá gostando bastante, acho que tem já uns 5 vídeos desse tour lá. Então é esse tipo de material que você ganha acesso no Plano Tolstói, e você também pode ver o material das outras leituras conjuntas. Até agora a gente já fez de A Casa da Alegria, O Som e a Fúria, Oblomov, e agora estamos finalizando a leitura conjunta de Grande Sertão Veredas. E se você quiser material em relação a estes livros, tem tudo lá, organizadinho pra você, no Plano Tolstói. Enfim, vendido o meu peixe, faltou uma parte muito importante, que é como é que você faz para participar. Aqui no link da descrição do vídeo, vou colocar como o primeiro link, tem um link para um Instagram, que é o Instagram do Clubinho, e lá tem nas fotos, em destaques também, direitinho como é que você faz para participar, como é que faz para assinar, como é que faz para ter acesso aos materiais, tá? Tudo neste Instagram, mas caso ainda assim você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários que eu irei responder, ok? E aí eu tinha prometido pro pessoal do Clubinho que eu ia fazer um vídeo de comparação entre duas edições que a gente tem no mercado para a obra da Anne Brontë. E aí eu ia deixar só no Clubinho, mas aí eu pensei, por que não soltar pro pessoal do YouTube, né? Então, cá está. Então vamos lá falar no detalhe de cada uma das edições. Eu li nesta edição aqui, que é da Record, A Senhora de Wildfell Hall. Particularmente acho a edição bem bonita, já já eu mostro melhor pra vocês. Mas no ano passado a Companhia das Letras lançou edições tanto do Morro dos Ventos Vivantes como Jane Eyre, mas também pra Inquilina de Wildfell Hall, pela Penguin Companhia. E aí eles me enviaram, eu já sabia que eu queria reler o A Senhora de Wildfell Hall para fazer resenha aqui, e resolvi guardar as edições para fazer comparativos aqui para vocês e também para ler o texto introdutório que a gente tem aqui. Então vamos lá, começando com a edição da Record, que foi a edição que eu li. A edição é maior que a da Penguin. A da Penguin tem aquele formato da Penguin normal, olha, mas para quem não conhece, para que vocês tenham uma ideia, olha só. A da Penguin é menorzinha. Aí a edição da Record tem folha amarela. Eu não sei que papel é este, porque aqui atrás a gente só tem a informação de que este livro foi composto na tipologia Minion Pro regular, em corpo 10,5/15, e impresso em papel off-white no sistema Cameron da divisão gráfica da distribuidora Record. Então, até onde eu sei, o tipo de papel não está aqui. Mas é um papel bem bom, não é um papel tão poroso. É um papel amarelado, olha só. Aí a mancha também é bem boa. Tem espaço na margem, eu acho a diagramação legal, assim, espaçamento, tamanho da letra, etc. Acho um livro bem confortável de ler, acho o projeto gráfico bem bonito também, e tem orelhas, olhem só. Também seguindo o projeto gráfico. E a gente tem aqui tradução e prefácio de Júlia Romeu. Aí vamos ver o preço do livro hoje. Vou dar uma olhadinha aqui na Amazon, preço de capa R$ 84,90, e hoje o livro está com 32% de desconto na Amazon sobre o preço de capa, ou seja, saindo por R$ 57,47. Aí agora vamos para a da Penguin. Particularmente não gostei tanto assim do projeto gráfico, quando junto do das outras irmãs, até que faz sentido, porque tem essa coisa colorida, assim, então é um projeto gráfico coerente dentro da coleção das irmãs, mas isolado, confesso que achei um pouco esquisito. O que vocês acham? Qualquer coisa vocês deixam aqui nos comentários. Aí é o formatinho da Penguin, normal, não tem orelhas, o papel, eu gosto muito desse papel, acho bem gostoso, e aqui a gente tem o tipo de papel Pollen Soft da Suzano, e também é aquele papel amareladinho, ó.
E aí vou deixar aqui para vocês verem como é que é a diagramação da Penguin. Acho que vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Eu acho a diagramação bem gostosa, gosto da fonte, espaçamento também. Gosto muito das edições da Penguin, meu tour pela estante que tá subindo lá no clubinho, não me deixa mentir. Recentemente eu falei para eles de toda a minha coleção da Penguin. Aqui a gente tem tradução da Deborah Landsberg e introdução de Steve Davis. Então, vamos lá para as questões mais práticas, digamos, questões do texto, na verdade. Primeiramente, queria falar dos textos introdutórios que a gente tem em cada uma das edições. Então, na edição da Record, o texto introdutório é da tradutora, Julia Romeu. A introdução tem 6 páginas e é mais focada nos aspectos biográficos da vida da Anne Brontë. A gente tem algumas questões que dizem respeito à obra em si, a Senhora de Wildfell Hall, mas a maior parte do texto é focado mais na vida, enfim, aspectos biográficos da Anne Brontë. Já aqui na edição da Penguin, a gente tem um texto bem mais extenso, um texto de 32 páginas, mas lembrando que essa edição aqui é maior, né? Mas ainda assim o texto aqui, mesmo que a gente fizesse uma equivalência, ia ficar bem mais extenso. E o texto é de uma especialista na obra das Irmãs Brontë. Se eu não me engano, ela é responsável pela edição, isso mesmo, ela é editora das obras de Charlotte e Anne Brontë na Penguin Classics e é autora também de 4 livros sobre a Emily Brontë, ou seja, manja pra caramba aí das Irmãs Brontë. E aqui a gente tem um texto mais focado no livro mesmo. Então, fala de alguns aspectos mais técnicos do livro, questões de escrita. Fala também das semelhanças que esse livro aqui tem com o livro da irmã da Anne, a Emily Brontë, e seu Morro dos Ventos Vivantes. É bem legal, aliás, essa parte. Eu nunca tinha lido coisas do tipo e achei interessante que a gente tem isto aqui. É um texto bastante rico para quem gosta dessas coisas assim que analisam bem a obra mesmo. A gente tem aqui alguns aspectos biográficos também da Anne Brontë, de onde que ela tirou inspiração para algumas coisas retratadas aqui no romance, mas a maior parte diz respeito à obra em si, ao contrário da Julia Romeu, que é mais focado em questões biográficas, que são muito interessantes, tá? Os 2 textos são bem legais, porém eu, nerdzona que sou, prefiro o texto introdutório que a gente tem aqui. Lembrando que tem spoiler, tá? Inclusive tem um aviso até no começo, graças a Deus, porque tem umas edições que não tem aviso, né? Você começa lá a ler e tem um spoiler lá na sua fuça. Então já fica o aviso que aqui a gente tem spoiler, apesar de que eles avisam também. E aqui eu acho que não tem nenhum spoiler grave, mas de qualquer modo, eu acho que pode ser melhor você ler esses textos depois de finalizar a leitura do romance. Acho que você não vai perder muita coisa, não. E aí vamos lá para o preço da Companhia das Letras. Na Amazon, hoje, preço de capa R$ 69,90, mas está com 44% de desconto, saindo por R$ 38,90. E também tem disponível a versão para o Kindle, para esta edição aqui. Então hoje está saindo mais barato comprar a edição da Penguin que a edição da Record. Ok, feito o adendo sobre os textos introdutórios, vamos falar de tradução em si. Então, o que eu queria fazer aqui com a tradução é basicamente deixar para vocês escolherem. Então, eu vou ler os mesmos trechos, tanto na edição da Penguin como na edição da Record, e aí vocês veem o que vocês preferem. Talvez eu faça um comentário ou outro sobre a minha preferência, sobre o que eu percebi nos textos, mas de antemão já digo que a tradução é bem semelhante, tá? Não muda muito sentido de uma para outra, não. Mas já começando, antes de partir para os trechos, com a tradução do título, porque aqui a gente tem a inquilina de Wildfell Hall e aqui a gente tem a senhora de Wildfell Hall. Eu acho que a tradução mais literal fica sendo a inquilina mesmo, porque o nome do livro no original é The Tenant of Wildfell Hall, e a tradução mais literal de Tenant é inquilina mesmo, e eu prefiro a tradução deste título, tá? Mas não dá pra comentar sobre isso aqui, porque senão fica sendo spoiler pra vocês. Talvez. Mas não acho a tradução do título aqui infeliz, não, até porque quem sou eu pra falar de tradução, não é? E eu gosto muito do trabalho da Julia Romeu, eu já li alguns outros livros que foram traduzidos por ela, mas prefiro a tradução mais literal, digamos. Agora, vamos para os trechos. Queria ler uma parte do prefácio da autora, da Anne Brontë, que, nossa, gente, esse prefácio da série Melhores Prefácios já escritos, fácil. E depois a gente parte para a leitura do primeiro parágrafo do livro em ambas as edições, ok? Então vamos começar aqui com a da Record. Estou na página 11. Meu propósito ao escrever as páginas seguintes não foi apenas divertir o leitor, tampouco satisfazer meu próprio gosto ou ganhar as boas graças da imprensa ou do público.
Meu desejo era relatar a verdade, pois a verdade sempre comunica sua própria moral para quem é capaz de absorvê-la. Não gostaria de ser acusado de supor que os atos do canalha infeliz e de seus companheiros dissolutos aqui apresentados retratam práticas comuns da sociedade. É um caso extremo, como achei que ninguém deixaria de perceber. Mas sei que pessoas assim existem de fato e, se conseguir advertir um só rapaz estouvado a não seguir seus passos ou impedir uma única moça leviana de cometer o erro compreensível de minha heroína, então este livro não terá sido escrito em vão. Vamos agora para o mesmo trecho, os mesmos trechos, na verdade, na edição da Penguin. Meu objetivo ao escrever as páginas seguintes não foi simplesmente divertir o leitor, tampouco satisfazer meu próprio gosto, nem congraçar-me com a imprensa e o público. Quis contar a verdade, pois a verdade sempre transmite sua própria moral a quem é capaz de acolhê-la. Que não se subentenda que considero que os métodos do velhaco funesto, com seus poucos companheiros perdulares aqui apresentados, sejam exemplos das práticas comuns da sociedade. O caso é extremo, como creio que ninguém deixaria de perceber. Mas sei que tais personagens de fato existem, e se impedi um jovem impossível de seguir seus passos, ou evitei que uma garota descuidada incorresse no mesmo erro muito natural cometido por minha heroína, o livro já não terá sido escrito em vão. Agora vamos para o primeiro parágrafo do livro, aqui na edição da Penguin, primeiramente. Prezado Halford, da última vez que estivemos juntos, você me fez um relato muito detalhado e interessante dos acontecimentos mais extraordinários de seus primeiros anos de vida, anteriores às nossas relações, e então pediu que eu retribuísse fazendo-lhe uma confidência minha. Sem ânimo para contar histórias naquele momento, recusei-me, com a desculpa de não ter nada a dizer e evasivas afins, consideradas totalmente inadmissíveis por você. Pois, embora tenha desviado a conversa no mesmo instante, o fez com um ar de homem conformado, porém profundamente ofendido. E seu rosto foi toldado por uma nuvem que o obscureceu até o fim de nosso encontro. E, pelo que sei, ainda o obscurece. Pois suas cartas, desde então, caracterizam-se por certa frieza e reserva altivas, quase melancólicas, que muito me comoveriam se minha consciência tivesse me acusado de merecê-las. Então, primeiro parágrafo, edição da Penguin. Agora vamos para o primeiro parágrafo na edição da Record. Meu caro Halford, quando estivemos juntos pela última vez, você me fez um relato muito detalhado e interessante dos acontecimentos mais impressionantes de sua juventude, na época antes de nos conhecermos. E, depois, pediu para que eu retribuísse com uma confidência parecida. Como não estava com vontade de contar histórias naquele momento, recusei, alegando que não tinha nada a dizer e recorrendo a outras desculpas e subterfúgios, que foram considerados inadmissíveis por você. Pois, embora tenha mudado de assunto no mesmo instante, foi com o ar de um homem que não se queixava, mas estava profundamente magoado, e com uma expressão anuviada que lhe fechou o rosto até o fim do nosso encontro, e que, pelo que sei, ainda o fecha, já que suas cartas, desde então, têm sido marcadas por uma frieza e uma reserva altivas e quase melancólicas, que teriam me afetado bastante se minha consciência me houvesse acusado de tê-las merecido. Bom, acredito que vocês puderam ver que a principal diferença nessas traduções é na questão de escolha de vocabulário mesmo, porque o sentido é basicamente o mesmo nas duas, mas devo dizer que eu prefiro a tradução e as escolhas feitas pela Denise aqui na tradução da Penguin. Eu dei uma comparada também com o original em inglês e eu acho que aqui é difícil dizer isso, se tratando de tradução, mas eu achei que aqui o estilo ficou mais parecido com o da Anne, sabe? Acho que muitas vezes a Denise fez algumas escolhas que eram as palavras mais literais na tradução, mas sem prejuízo da estética aqui do texto. Acho que ficou uma coisa mais polida, talvez, digamos. Mas, de novo, zero demérito dessa edição aqui, da tradução da Júlia. Eu li pela primeira vez nesta edição e eu alternei boa parte do livro com o original na minha leitura, eu não ficava, tipo, meu Deus do céu, parece que eu tô lendo outra coisa quando eu vinha pra tradução. Não, nada disso. Então, duas edições maravilhosas. É tão legal quando a gente vê que a gente tem duas edições tão boas disponíveis do mesmo livro no mercado, não é? Mas, enfim. Bom, eu confesso que em estética eu prefiro esta, mas em material do texto que a gente tem, prefiro a da Penguin. Mas deixando claro que esta é a minha opinião, e se você prefere a da Record, pode ter certeza que você tá com uma edição maravilhosa também deste livro sensacional. Então, espero que vocês tenham aproveitado a comparação. Se tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. E resumo da ópera, neste caso aqui, comparando as duas, não importa a edição, apenas leia este livro maravilhoso.
E fica aqui reforçado o convite para a nossa leitura conjunta. Um beijo para vocês e até os próximos vídeos.